Nesta videoaula, junto com Antônio Miranda, irei reagir sobre a falta de caráter e a pseudagem religiosa protestante cristã de um pastor sem vergonha e descarado, afirmando que a palavra Google já existia na Bíblia. E neste vídeo, com os próprios textos bíblicos, nós iremos desmascarar esse sujeito. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Gente, olhe só a falta de caráter e a falta de respeito desse pastor com o público em geral, ao afirmar que a palavra Google já estava na Bíblia. E nós vamos desmascará-lo com a própria Bíblia, ou seja, com os próprios textos bíblicos, onde ele vai dizer que as palavras Gog e Magog são os mesmos que a palavra Google. E vamos desmenti-lo com a própria Bíblia e com as pesquisas do Google. Lembrando que esse mesmo pastor salafrário foi o mesmo que foi em outro podcast dizer que Salomão teria descoberto o Brasil. Então, já é costume desse indivíduo ir para os podcasts mentir descaradamente. Exatamente isso. Os líderes religiosos cristãos aproveitam da alienação e do retardamento das suas ovelhas cristãs para poder disseminar ódio, perseguição e pseudagens. Porque eles sabem que as ovelhas são pessoas domesticadas pelo sistema religioso para eles se darem bem nas suas custas das ovelhas e que elas acreditam fielmente nas coisas que eles dizem. E se dá para ele fazer aí um cenário, coloca assim, a palavra Google é um anagrama. Ô, porra! É mesmo? É um anagrama. Se você pegar a palavra Google e inverter, vira El-Gog. Olha só. Caralho, é muito bom, velho. Coloca aí, olha lá, ó. Maluco. Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, Isso, ó. El-Gog. Você percebe que tudo não é o Gog. é um anagrama. Não é o Gog, é o Gug, né? Que nem o cara ali falou, mano. Porra, velho. El-Gog. E o que é El na Bíblia? Deus. Deus. Deus Gog. De Gog, Magog. Quem é o Deus Gog? É o Deus Machine. É o Deus robótico. É o Deus regido pela inteligência artificial. Amém. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Lava cheira, lava... Ai, caralho, esse tá muito top, velho. Mano, eu tô achando engraçado. É a cara do outro aqui, mano. O cara tá... Que porra é essa? Gente, quem conhece o mínimo de Bíblia sabe que isso não tem nada a ver, cara. Isso é coisa... Isso é viagem total, mano. Então hoje, o mundo está sendo regido. Quando a Bíblia fala assim, né? Que o Deus desse século é esse aqui, ó. Não é Ra-Satã. Ra-Satã, ele é o arquiteto. Ô, porra. Ra-Satã seria o próprio Satanás. Satanás, Ra-Satã. Ele é o arquiteto. Mas o Deus desse século é esse aqui, ó. O El-Gog. A quarta revolução industrial. O Deus Gog de Gog Magog. Galera, vamos ler aqui comigo Apocalipse 20, tá? Lembrando que eu sou ateu e vou explicar para vocês. Olha só. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, aqui já teria tido a volta de Jesus, já teria tido os eventos lá de Apocalipse, etc. E já teria o reino milenial. Aí eu pergunto, como é que pode ser o Google, né? Esse Gog e Magog que ele está falando, se aqui no Apocalipse 20 é só depois dos 1000 anos, quando já teria acontecido tudo? Aí já complicou, né? Aí já complicou, né, meu colega? Primeiro ponto é esse aí. Segundo ponto.
E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Ou seja, o Gog e Magog, eles seriam aqui reunidos para atacar a cidade amada. Que cidade amada é essa? Jerusalém, não é isso? Então, Jerusalém, que é a cidade amada, que é o que está no contexto de Apocalipse. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Isso aqui é uma referência a Ezequiel 38, Ezequiel 39. Aqui, ó, o contexto de Gog e Magog, ela está encontrada aqui no Ezequiel 38 e 39. Vamos ver aqui, ó. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, ou seja, ele está falando aqui, esse filho do homem não é Jesus, tá? É o profeta. Dirige o rosto contra Gog. Opa! Contra Gog? Mas Gog aqui é um governante, terra de Magog, ou seja, o Gog da terra de Magog? Mas não era o Google? Você que é cristão, que está me ouvindo, que acredita nessas teorias de conspiração, desses caras que vão em podcast, ficam aí botando terror psicológico na sua mente, mas não era o Google? Como é que aqui está falando, né? Eu vou até destacar aqui, ó, que ele é o príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E profetiza contra ele. Então aqui é uma pessoa, não é o Google. Gog é o príncipe, ou seja, o chefe, o rei de Meseque e de Tubal, na terra de Magog. Cadê Google aqui? Eu não estou entendendo. Rapaz, aí complica, né? Esses aqui são mapas de bíblias, tá? De cristãos, etc. Aqui, ó. Tubal, Gomer e Magog. Então eles estão colocando aqui na Anatólia, que hoje você conhece como atual Turquia, tá? Que é o norte de Israel. Vamos lá aqui, ó. Ó, outro. Tubal, Gomer, né? Aí tem Mesher também, e Magog, também na Anatólia, atual Turquia. De novo, ó. Tubal, Gomer, Magog. Então Magog seria a terra de Gog, né? Magog, terra de Gog, em algumas interpretações de alguns acadêmicos. Vamos ver se está falando ali de uma guerra escatológica. Portanto, profetiza, ó filho do homem, falando novamente aqui para o profeta, né? E diz a Gog, não é Google, é Gog. Assim diz o Senhor Jeová, não saberás naquele dia, quando meu povo de Israel habitar com segurança, virás, pois, do teu lugar, ó, lugar das bandas do norte, que novamente vai ser onde? Ali a região onde que era o reino assírio, né? Na região ali da Anatólia, Turquia. Tu e muitos povos contigo montados todos os cavalos, grandes ajuntamentos e exércitos numerosos. Será que os exércitos hoje usam cavalo? Acho que não, né? Acho que não, né? Então, vamos ler aqui com os devido contexto. Ó, no versículo 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Então, o contexto de Apocalipse e o contexto de Ezequiel fala sobre inimigos que tentarão destruir Israel. Não é Brasil, Estados Unidos, não é a Europa, não é nada disso. Israel. Vamos ver se é isso que está lá em Apocalipse? No versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Qual é o arraial dos santos? Israel. É a cidade amada. Qual é a cidade amada? Jerusalém, gente. Jerusalém, não tem outra. Não tem nada de... Porra, os caras ficam inventando coisa, é Google, não sei o quê. Olha aqui no 21. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Aí eu pergunto, hoje em dia a gente luta com espada? Não, né? Óbvio que não, né? 22 agora. E contenderei, ou seja, vai brigar, né? Com ele por meio da peste e do sangue. Eu uma chuva inundante, os grandes pedras de Saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele.
Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então assim, galera, Magog, por muitos estudiosos, seria alguém ali, um assírio, um regente ali daquela região, né, que hoje é a atual Turquia, que ele seria, se eu não estou enganado, Giges o nome dele, né, que também era conhecido como Gugu. E aí era conhecido como Mat Gugu, terra de Giges, né? Então Mat Gugu, Magog, né? Terra de Giges, terra de Gog. Então, Ma seria terra e Gog o nome da pessoa, né? Que aí estaria sendo referido. E por essa tradição ser conhecida ali no período interbíblico, né? Onde esse Magog ele está sendo usado até como dois indivíduos, né? Ele está sendo usado como os inimigos escatológicos dos judeus, dos povos ali de Deus, etc. O autor de Apocalipse usa isso, né? Pegando lá de Oráculo Sibilino, pegando lá de Enoque, pegando de outros livros de Apocalipse, toda essa tradição, e fala com que, depois dos 1000 anos, né, depois de tudo acontecido, Gog e Magog, ou seja, os inimigos, não Roma, nada disso, os inimigos ali do norte, né, lembro a vocês que ele está falando para as 7 igrejas do Apocalipse que ficam aonde? Aonde? Na Ásia Menor. Vamos conferir aqui, ó. Ó, as 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui, ó. Onde que fica isso aqui? Justamente aonde fica, aqui, ó, né? A Ásia Menor. Tá vendo, ó? Ó. E aqui está as 7 igrejas, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Éfeso. Então essas são as 7 igrejas que ficam na Ásia Menor. Portanto, se ele está falando com o público das 7 igrejas da Ásia Menor, isso no início do Apocalipse, e falando, usando termos sobre inimigos que vêm do norte, de locais que estão situados ali no norte, e falando termos que são referentes às terras ali do norte, que estão localizadas na Ásia Menor, o contexto histórico-cultural nos diz que o autor de Apocalipse está se referindo a inimigos escatológicos antigos que eram comuns virem do norte de Israel para atacar Israel em uma guerra contra Israel, não em Roma ou coisa do tipo, né? Porque ali você tem o Monte Meguido, que fica lá em Israel, você tem o Rio Eufrates, que fica naquela região, não tem nada a ver de Europa, América do Norte, América do Sul, não tem nada a ver com isso. Ou estamos falando do Google. Será que o autor de Apocalipse, o autor de Ezequiel, ele estava com o Google na mente quando estava escrevendo o texto? Ou, como o texto e o contexto histórico-cultural nos diz, ele estava com a mente nos inimigos escatológicos, nos inimigos para o dia da ira de Deus que lançaria fogo sobre eles, como é o contexto de Apocalipse e Ezequiel. Fica aí para você pensar, para você refletir, né? É extremamente complicado a gente ver essa série de líderes religiosos em podcasts, né? Falando um monte de abobrinha e colocando medo na mente de pessoas religiosas, né? Tem pessoas, eu recebo aqui no canal pessoas religiosas transtornadas com essas histórias de apocalipse, de fim do mundo, que nem elas conseguem entender tanta loucura, tanta conspiração, né? Desses delírios conspiracionistas que esses caras fazem, deturpando o texto bíblico, fazendo exegese, colocando lá coisa que não tem. Tem gente que fala até que isso aí vai cair lá na Rússia, mano, que é Moscou. Ih, tem uma loucurada que o povo faz, uma loucurada, uma salada doida. Então o texto bíblico, ele está se explicando, e os caras estão deturpando a Bíblia, que Apocalipse já é um texto difícil, né? Já é um texto complicado de se ler, de se entender, tem que ter muito conhecimento da Bíblia hebraica, contexto histórico cultural, dos textos interbíblicos, para você ter noção do que está falando ali. E ainda vem esses caras e ficam fazendo terror psicológico com o crente, cara. Falando essas bobagens, a gente ri, a gente acha engraçado, mas isso é preocupante. Tem muita gente em transtorno. Eu recebi aqui no canal pessoas em transtorno assim, coisa terrível de se ver, por causa de caras como esse aí que ficam falando essa besteira.
Aí você vai ver lá no YouTube um monte de pastor falando que é Rússia, que é não sei o quê. É Estados Unidos. Porra, cara. Isso é revoltante, galera. É revoltante. Mas tá aí o contexto que é Gog e Magog, tá? São os inimigos escatológicos que iriam contra Jerusalém, não é contra Roma, tá? Como muita gente quer colocar aí. Que ali Apocalipse é contra Roma. Não tem nada a ver de queda de Império Romano. Ali tá falando da queda da cidade santa, cidade amada, Jerusalém, tá? Jerusalém. Para você ter uma nova Jerusalém, é porque a antiga Jerusalém foi destruída, não é isso? Não é? Então pronto. Então não tem mistério. É só a gente ler com calma, com cuidado. São textos ali que levam um tempinho para você ler, para você aprender. Eu mesmo tenho dificuldade em muitos textos do Apocalipse. Tenho que estudar muito para entender algumas passagens ali. Porque são coisas que hoje em dia foi deturpado muitos conceitos, os significados do texto. Mas se a gente olhar com a visão do autor da época, do contexto histórico-cultural, a gente passa a entender o que realmente significa. Tá bom? Exatamente. Quando se fala no contexto de Gog e Magog, está falando no contexto onde faz referência a um lugar chamado de Magog e ao seu rei ou chefe chamado de Gog. Então, Magog é um lugar, uma área específica com habitantes. E Gog é uma pessoa, ou seja, é o nome do seu rei, do seu chefe, guerreiro. É a mesma coisa se eu disser: as terras brasileiras têm um chefe de estado, Lula. Então, as terras brasileiras é um lugar, um território ocupado por habitantes. E o chefe de estado é o presidente Lula, que será a pessoa que é o nome do chefe de estado, que é Lula, brasileiro. Então, Gog e Magog é um lugar e personagem bíblicos que aparecem no livro de Gênesis, Ezequiel, Apocalipse e no Alcorão. São frequentemente apresentados como líderes, povos ou príncipes. É como Antônio Miranda falou, o livro de Apocalipse, que é do Novo Testamento, faz referência, alusão, reportação ao Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, ao Alcorão. Vejam claramente aqui o uso da chamada aculturação e apropriação do Novo Testamento com o Antigo Testamento, que é o Alcorão, onde o Novo Testamento pegou passagem do Antigo Testamento para dar ênfase e complemento à construção e à compilação do Novo Testamento. Isso é o verdadeiro estudo da Bíblia, é você entender passo a passo a história da sua própria construção contextual dentro da história da religião. Então, a Bíblia foi compilada especificamente para um público-alvo, que são os israelitas. Por isso que diz, a própria Bíblia deixa claro que é o Deus de Israel, e não um Deus brasileiro, uruguaio, francês, italiano, dentre outros. E outra, esse contexto era para aquela época, para os israelitas daquela época, lá da antiguidade, e não para 2000 anos depois. Israel hoje não é mais aquele Israel lá da antiguidade. Até porque hoje só não existe uma religião em Israel, existem diversas outras religiões. E como também já tem uma grande quantidade de pessoas, a população até em Israel. Então, a Bíblia hoje não pode mais ser aplicada nos nossos dias atuais, porque seus contextos são exclusivos para uma determinada época e pessoas e povos. Exatamente, quando se fala em todo o contexto bíblico, está falando em um único contexto, que é a chamada Terra Santa, Jerusalém, Israel. Principalmente o Antigo Testamento e o livro chamado Apocalipse. São contextos e compilações voltados diretamente e exclusivamente para o contexto de Israel, e não para o mundo, para outros países, outras nações. Mas, infelizmente, os líderes religiosos pegam essas passagens bíblicas e distorcem toda a narrativa bíblica
para manipular e causar medo às suas ovelhas, e com isso se beneficiarem, viverem na luxúria e no conforto. E enquanto as ovelhas padecem na ignorância, na pobreza, onde muitas não têm nem o que comer, pelas filas do SUS, esperando uma consulta e uma cirurgia médica. Um cara desse, como esse pastor, deveria ser punido por disseminar tantas mentiras e distorcer a própria Bíblia para poder alienar suas ovelhas cristãs e assim poder tirar proveito com suas próprias mentiras e pseudagens religiosas. Mas isso não só ele não. São milhares de líderes religiosos cristãos que usam a Bíblia para se beneficiar e viverem na luxúria. Como temos um Brasil totalmente religioso, fanático por religião, e isso é prato cheio para os líderes religiosos cristãos formarem seus impérios e fortalezas luxuosos. E o interessante nisso tudo é que os ateus precisam ir aos seus canais com a própria Bíblia desmascarar e desmentir esses picaretas desses líderes religiosos cristãos. Com os próprios textos bíblicos, mostrar a verdade e a veracidade do que os textos bíblicos se trata. Por isso, a importância dos trabalhos dos ateus nas redes sociais e nas plataformas como o YouTube, porque os ateus não trabalham com pseudagens e negação, até porque não é nosso perfil de trabalhar com mentiras e negação. Somos verdadeiros e de caráter. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.